Pessoal, quando nós analisamos a discernimento e o critério que nós precisamos acontecer para discernir os espíritos, como não vai ser trago para nós no Evangelho e que nos orienta a provar se eles vêm de Deus, para que possamos, em assim, construir num terreno limpo, depois escavar para encontrar a rocha sólida, porque essa rocha, sendo Jesus, a gente vai ter uma construção alicerçada. E é curioso porque quando a gente analisa uma mensagem que chega para nós por um dado espírito e que precisa que nós façamos o discernimento dessa mensagem, isso vai passar por crivo tanto da questão se é uma mensagem boa, se ela inspira bons sentimentos, se está aí imiscuída na bondade, se ela é útil e se ela é verdadeira. Porque, inclusive, antes nós rejeitarmos 10 verdades que tem uma mentira junto, do que nós aceitarmos uma única mentira imiscuída em várias verdades. Porque a verdade, ela se impõe por si mesma, ela vai se robustecendo porque ela vale por ela mesma. Mas a mentira, a partir do momento que a gente permite que ela adentre o nosso cosmo areal, moral, isso acaba que vai nos comprometendo, porque é como uma infiltração que vai acontecendo no nosso espírito e que vai acabar tentando nos levar a novos enganamentos. Nesse sentido, quando a gente imagina a questão da fé que não se abala com os problemas pueris, as transitoriedades da vida terráquea, isso vai nos permitir fazermos essa elevação sobre aquilo que é terráqueo. Porque a partir do momento que o indivíduo ele adentra uma fé verdadeira, inabalável, inamovível, ele sobe vibracionalmente, mesmo ainda estando num orbe como a Terra. Como a gente tem o caso do Chico, que fez aí uma trajetória de foco no bem, produziu aí até o momento mais de 500 livros e deixou pelo seu testemunho essa fé inamovível que desperta no outro, mesmo que este não queira desenvolver fé, essa fé verdadeira. Porque o diferencial nosso é a maneira como eu sou capaz de lidar com o que me acontece, e isso passa pela minha fé. E, a partir disso, a paz que eu passo a experimentar mesmo em meio às dificuldades do cotidiano e, ao mesmo tempo, isso vai nos permitindo adentrar os areais da caridade. Porque quando nós conseguimos amar genuinamente, nós vamos então criando os outros dons dentro de nós, fortalecendo eles. E acaba que a responsabilidade ela vai definir a posição justa, o esforço próprio que enobrece o nosso caminho, e isso se torna um investimento alto de benéfico poder na incessante ação do bem. Este, via sutilíssimos processos espirituais, nos inspira a amar e cria os outros dons. E esse amor,
consta no parágrafa Joana de Ângeles, ele é a substância que elabora, cria e mantém o universo em suas múltiplas facetas, porque a gente sabe que tem os universos paralelos, os além-universos, inabordáveis para nós, constituindo por divina essência. E o amor, ele é um tesouro que quanto mais a gente divide, doa isso, ele mais vai se multiplicar e exponenciar. E ele se enriquece à medida que a gente faz essa repartição. Então, quanto mais a gente divide, mais o amor ele é enriquecido. Mais ele se agiganta, se eleva na razão que mais se doa. Então, ele vai se fixar com mais poder, com mais energia, com mais vibração, dinamismo, quanto mais ele se irradiar. Então, a caridade, ela é um sentimento, uma vivência, um dom que quanto mais isso irradia de nós, mais a gente fixa isso no nosso imal. E isso nos transforma. Por isso que alguém pode iniciar um serviço benemerente com algum interesse escuso, que no caminho ela é transformada, porque a caridade, ela é tão potente, tremenda, poderosa, que ela nos modifica. Então, a pessoa que assume um trabalho onde ela possa doar de si algumas horas do seu dia, alguns dias aí da sua semana, ela acaba que é transubstanciada por essas vibrações caridosas, que vai modificando a pessoa, e à medida que ela vai sendo fiel, ela vai se percebendo não mais a mesma. A gente vai tendo a percepção de melhoras que estão acontecendo em nós e de passos que estão sendo possível ser dados, enquanto aí essa bênção que vai nos entranhando e nos modificando para melhor. E essa experiência que a gente vai sendo possível ser feito, isso vai sendo aí uma plantação nobre, através de todos e de tudo, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, à nossa possibilidade, porque em matéria de colheita, ao mesmo tempo que Deus pede tempo para nós, nós devemos entregar o nosso tempo para Deus. E nesse sentido, cada semente de amor, no minuto que isso é lançado, a gente está cultivando essa gleba e acendendo uma luz abençoada para o grande porvir. E acaba que nós estamos não só em meio a situações que seremos chamados a discernir se aquela orientação vem de Jesus ou se é algo que está tendo algum tipo de mistificação, e nós precisamos realmente passar o crivo da questão da bondade, da utilidade, da verdade, do que nos inspira, porque acaba que na hora de nós analisarmos as situações que nos acontecem, são esses crivos que vão nos permitindo não deixar se instalar ou se consolidar alguma queda na nossa trajetória. Como hoje que nós houvéramos ido ali em Uberaba, no Hemominas para doação de sangue, e é curioso porque o próprio processo que acontece para fazer doação de sangue, ele é
cheio de condições que são colocadas para que alguém possa fazer essa doação. Inclusive, existe uma cota que é estabelecida de 3 idas por ano, que se você não completa aquela janela de dias, pode estar faltando poucos dias, que existe uma interpolação ali, se torna obstáculo para você fazer uma nova doação. E acontece que quando a gente pega a questão da criticidade de estoque de sangue nos bancos hemomínicos e de outros locais que fazem essa coleta orbe afora, a gente percebe a urgência de ter doadores de sangue. Inclusive, quando a gente considera, por exemplo, a doação de medula óssea, que é pouco divulgado, e pode ser realizado apenas até em torno de 36 anos. Passou disso, já não pode doar. E para a questão da doação de sangue, existe aí alguns requisitos. E nós houvéramos ido, e quando foi passado ali pelo primeiro crivo para poder ir para outra saleta, já houve uma colocação do senhor que eu não poderia estar fazendo essa doação novamente, porque ainda faltava alguns dias para completar um ano, porque eu já tinha feito 3 doações no ano que passou, considerando julho de 2024 até aqui. E depois uma moça acabou por me chamar, dizendo que deixaria passar, que poderia ir fazer aquela doação, mas quando eu fui ali para a saleta da médica, que faz uma série de questionamentos, e inclusive existe esse cuidado referente à questão da doação, porque se tiver algum tipo de contaminação desse sangue, ou mesmo alguma alteração em termos de taxa hemoglobínica, de plaqueta, de glóbulo branco, isso pode impactar negativamente o organismo do receptor daquele sangue. Mas acabou que, depois que nós houvéramos feito ali a bateria de interrogações que eu respondi, hora que foi fazer a taxa de hemoglobina, que precisa estar a partir aí de 12 pelo menos, no meu estava 11,4, e uma moça que houvera ido conosco, o dela já estava aí 11,9, ela também foi impedida de doar. E teve uma outra moça que até que estava com a sua taxa normalizada, a partir daquilo que é imposto ali para fazer doação, a partir de 12, mas ela tinha tido um acidente no trabalho, que ainda estava no período de 1 ano que isso aconteceu, de um prego que havia perfurado, parece que a mão dela, e ela ainda não houvera saído dessa janela de tempo, ela também foi impedida de doar. E toda vez que nós vamos para lá, alguém é impedido de fazer essa doação. E é curioso porque, mesmo numa situação que a gente tem tanta necessidade, inclusive se a gente considerar o quadro crítico de sangue O positivo e O negativo, e de outros grupos ali, que você tem uma dependência de doação e que fica aquém do necessário, inclusive dessa vez que nós fomos, o direcionamento para a doação que aconteceria ali dos que estavam indo na van seria para o Luiz Felipe Martins Manuel, que é uma criança que ele depende de receber sangue constantemente, devido a uma alteração enferma que ele traz. E desde que ele tinha ali 2 anos, ele precisava fazer essa recepção de sangue, isso continuou. Depois ele teve um afastamento do hospital, voltou e precisa que esse abastecimento aconteça enquanto se é levado para ele essas bolsas de sangue. Inclusive a moça que houvera ido conosco, ela tinha acabado de operar de um câncer de mama, inclusive que ela tinha feito retirada de uma parte da mama, ela tinha feito uma recomposição, mas estava em pós-cirúrgico, mas ela acabou se disponibilizando para ir conosco, e teve uma outra moça que fez essa doação e acabou passando mal.
teve ali uma alteração de pressão, ela caiu no chão, bateu a cabeça, tava alguns pontos do queixo, do nariz, da testa dolorido nela, mas o óculos que ela estava usando não quebrou, e então pelo menos ela não teve algum agravamento ou de um caco de vidro, ou mesmo algum tipo de contusão mais séria, e pôde ali com o atendimento que ela recebeu se recompor. E mostra o combate espiritual que é quando nós nos dispomos a servir. Porque vão acontecer momentos em que as situações elas vão fugir do escopo daquilo que nós houvermos orientado para ser feito, e se eu não tiver essa fé e essa caridade e essa esperança, eu me perco. Porque eu acabo que não diviso uma saída para lidar com aquilo que me acontece. Inclusive, quando a gente considera, por exemplo, a questão de um check-up, que existe uma orientação de ser feito uma vez no ano, e eu tinha feito em maio do ano passado, eu deveria ter feito em maio desse ano, estava aguardando, porque eu tive um recesso agora do trabalho, de alguns dias, e eu aproveitar para fazer nesse recesso um exame de sangue básico para saber como está a questão da hemoglobina e também os outros correlatos do check-up. E acabou que coincidiu com essa situação, porque quando você tem essa clareza antes do que está acontecendo de alteração, por exemplo, no seu sangue, você já vai em busca de corrigir antes de ir lá para não ter viagem perdida como aconteceu. Mas acabou que não foi uma perda de tempo, até pelas interações que nós pudemos acontecer ali, porque estávamos dispostos a dar o nosso melhor. E em sendo assim, às vezes a gente pode até estar com alguma alteração orgânica, mas se o meu espírito está no bem, eu vou conseguir colher frutos e fazer isso acontecer onde eu estiver. E nesse sentido, quando a gente vai desenvolvendo essa capacidade de discernimento e de podermos fazer aí um burilamento da sabedoria, isso, normalmente, quando é trago para nós o discernimento dos espíritos, vai também nos permitindo abstrair intuições mais profundas, em que a gente consegue abstrações mais elevadas e conseguimos também fazer acordos no nosso próprio processo que possam ter um aproveitamento otimizado. Nesse sentido, se nós considerarmos essa questão do sangue, que nós podemos aí fazer essa doação energética quando a gente faz uma oração, quando a gente se propõe a entregar um conteúdo instrutivo, educativo, quando nós estamos levando uma solução por uma situação aparentemente sem saída e trazendo a realidade que nós estamos imersos de criar soluções para as encruzilhadas que nos aconteçam. Por isso que no momento que nós nos defrontamos com uma situação que está num labirinto, a vigilância, a oração, a fé é que vai ser o nosso diferencial. Porque daí eu não me deixo abalar. Até porque quando o indivíduo ele está imiscuído de ideia materialista, como isso não vai ser paragrafado
no Evangelho segundo o Espiritismo, num recorte que fala sobre a fé, quando nós temos aí essa internalização dessa fé inamovível, vai acontecer que pode acontecer um maremoto em torno de mim, que eu consigo me manter equilibrada e lúcida. Porque a questão das ideias materialistas, elas tentam colocar na cabeça do indivíduo que, se ele não está usufruindo dos gozos terrenos, é melhor ele tirar a própria vida e ir embora, porque aqui é como se ele estivesse no negativo, e ele indo embora, ele vai para o zero. Então, são ideias que incutem em verdades, e que aqueles que propagam as ideias materialistas, e que junto está a falta de fé, assumem uma terrível responsabilidade. Porque todos os postulados que nos desestimulam a fé, a caridade, a esperança, a resiliência, isso vai nos levando a desistir do nosso processo. E por isso que qualquer mosquito nos abala, nos desarmoniza, e nós acabamos entrando numa conjuntura em que nos damos por derrotados. Em sendo assim, inclusive quando nós estivemos lá no Irmão Minas hoje, foi falado que no caso de quem está ali com essa hemoglobina abaixo de 12, só pode ter um retorno daqui a 6 meses, porque geralmente existe uma janela de 3 meses para fazer uma nova doação, e que esse retorno poderia acontecer daqui a 6 meses. Inclusive para a moça que teve o acidente com prego também. Vai ter que ter uma janela de 6 meses para retornar. E aí, quando nós podemos entregar aquilo que nós movimentamos de útil, a gente vai sobrepondo as questões que nos aparecem diante do caminho, e ao mesmo tempo a gente vai conseguindo fazer um areal de mais discernimento para o nosso processo. E uma vez que o indivíduo chega nesse nível de fé, ele não perde, porque não vem de fora, é uma construção que ele fez dentro dele. Por isso que o mundo pode estar em pedaços, que ele continua em paz, ele continua tendo fé em Deus, em si mesmo, no seu avanço. E se a gente considerar o processo de mundo em regeneração, as ideias materialistas elas vão ruir, porque não terão espaço para o materialismo no mundo de regeneração. Mesmo a gente considerando que o mundo regenerado ainda está um pouco distante, e que o mundo de regeneração é um processo e que nós já estamos nele, tantos quantos ainda se nutrem dessas ideias materialistas, precisam refazer a sua nutrição emocional e se voltar para o espiritualismo, se voltar para o Cristo, porque é um caminho inexorável e sem volta a espiritualização da Terra e ao processo de regeneração dos seus habitantes. Tantos quantos não coadunem com essa proposta acabarão por ser deslocados desse ambiente, porque já não se afinizam com esse estado de coisa. Porque a marcha do orbe, ela é inexorável e ela precisará acontecer sem solução de continuidade, mesmo que aconteçam estrondos de todo lado, ameaçando uma guerra, um sectarismo, uma facção, mas a Terra seguirá, sob a égide do Cristo de Deus, o seu processo de elevação.
Então, quanto antes a gente abraçar as ideias espiritualistas e usarmos elas para fazermos a questão do discernimento dos espíritos, da burilamento dos nossos processos intuitivos, inspirativos, abstrativos, visto que a intuição, ela é inusitada, ela é inesperada, é incomum e às vezes até ilógica. Então, ao mesmo tempo que nós procuraremos fazer análise daquilo que está acontecendo conosco, das questões suspeitas, obnubiladas, obscuras, e até mesmo, gente, daquilo que Jesus está desejando de nós, porque quando a gente considera a questão dos evangelhos, nós temos que ter cuidado com um espírita que diga que o evangelho não faz parte do escopo espírita, ou que nós temos outros textos que foram dados para nós a partir de Kardec, com Chico e outros, que foram instrumentos dos prepostos do Cristo para trazer revelações para nós, que nós precisamos focar, enquanto que, na verdade, o Evangelho é a nossa base. O Evangelho, ele faz parte da Bíblia, e é no Evangelho que está o nosso mapa do tesouro, porque é ali que vem a voz do Cristo na nossa direção. Nesse sentido, quando nós vamos fazer uma reflexão sobre o nosso processo, nós precisamos nos pautar primeiramente no Evangelho. E tudo aquilo que se coaduna com a proposta do Cristo, nós então passaremos a fazer reflexões em torno disso. Mas aquilo que não coaduna com o que o Cristo nos traz, precisaremos refutar e distanciar isso de nós. E em sendo assim, nós temos aí as revelações de Jesus que fala conosco através da sua palavra, mas também que fala conosco pelos canais intuitivos, e que à medida que a gente está atento, isso vai sendo construído. Porque também é uma prática que a gente vai fazendo. Porque existem determinadas ginásticas que elas vão ficando mais espontâneas e mais fáceis de serem feitas à medida que a gente vai fazendo, um ano após o outro. E com isso, vai ser a experiência no bem que vai nos dando essas sutis percepções. E nesse sentido, nós, mesmo que tenhamos a tendência de justificar nossas quedas com necessidades quiméricas imaginárias, justificar nossas defecções, nossas ociosidades com fantasias, ilusões, umbráticas, isso vai se dar por não termos feito a internalização desse bem porta dentro da alma. Então, para deter a onda de ódio, a crise de solidariedade e colapso moral, nós realmente seremos chamados a ir no caminho em que nós possamos ir para o acerto e pagar o preço do acerto. Porque existe na nossa ideia aquela frase de que os fins justificam os meios. Então, essa ideia ela é materialista, porque quando eu uso um meio escuso, dizendo que o fim é proveitoso, é bom, na verdade, eu estou nessa ilusão, nessa umbraticidade, porque aquilo que tem como resultado algo positivo precisa ter iniciado positivo, continuado positivo e terminado positivo.
porque senão seria essa infiltração que aconteceria. E quando a gente fala de uma infiltração numa casa, significa que ela vai apodrecendo aos poucos até ruir. E nesse sentido, como aconteceu com uma moça que ela dá aula, e nós estávamos conversando sobre a questão do teste vocacional, que mesmo para a pessoa que já escolheu sua profissão, que já está no seu ganha-pão, fazer um teste vocacional auxilia no autoconhecimento. Inclusive eu tinha pego uns 3 na plataforma que são gratuitos, está disponibilizado ali quando você faz aquela pesquisa, e houvera feito cada um, e tive algumas correlações da minha situação, mesmo porque a gente considera que a questão de um teste vocacional, ele vai servir de acordo com o que é essencial para mim. Então, um indivíduo que ele gosta de pintura, se ele for um espírito evoluído, ele vai usar essa pintura para levar algo bom, nobre, limpo. Agora, se for um indivíduo ainda imiscuído com o materialismo, ele vai pensar, por exemplo, no lucro que ele pode ganhar com a pintura dele e vai usar isso para levar uma ideia materialista mesmo, de duelo. Daí, o diferencial é a maneira que eu uso o meu dom. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão de um teste vocacional, eu já preciso fazer essa análise pensando onde eu vou ser mais útil. E nesse sentido, eu saio de mim para pensar no coletivo. E aí eu mudo o meu panorama de perspectiva ao fazer uma análise desse tipo. Porque quando a gente fala, por exemplo, da questão do mundo, muitas pessoas elas fazem escolhas de ganha-pão baseado no status que ela vai ter, nos seguidores que ela vai conseguir, no dinheiro que ela vai ganhar. E a última coisa que é vista é o dom que a pessoa tem. Então, a questão nem é o dom que eu tenho ou deixei de ter, mas o uso que eu faço disso. Inclusive quando a gente considera aquilo que nós movimentamos. Porque as movimentações que nós fazemos aqui vai ter como diferencial o que eu faço com isso. Nem mesmo o que eu sou é veredito final para mim. De rebaixamento para a sombra, elevação para a luz. O que vai dizer do caminho que eu sigo é como eu uso tudo que movimenta, inclusive eu mesma. A gente sabe que existem as questões das psicoses, das neuroses, que complicam um pouco a situação, porque uma psicose, ela é uma ferida na personalidade que não tem perspectiva de cura numa encarnação, porque o indivíduo já traz isso com ele de existências pregressas. Então, ele vai precisar controlar os sintomas que ele tem ali nas alterações psicóticas que ele traz, seja de que teor, de que porte for. Quando a gente fala, por exemplo, da neurose, já são alterações mentais, psíquicas, que também causam sofrimento ao indivíduo, mas que têm perspectiva de cura numa encarnação, de remissão. Então, o indivíduo ele vai fazer as abordagens que ele precisa com ele mesmo, começando da espiritualidade, que é a base, da utilidade, se for preciso procurar uma ajuda profissional, a reforma moral. E ele tem perspectiva de resolver essa neurose numa encarnação. Mas quando a gente fala de um dom para alguma coisa, de uma facilidade, cada um vai ter a sua facilidade, o seu dom. Mas se eu não estou aberta para usar isso para o bem, isso degenera. E acaba que eu perco aquela possibilidade. Porque o indivíduo que tem um determinado dom, que ele usa para fins escuso, de pretensão pessoal,
ele acaba que degenera, contamina o seu dom e acaba por perdê-lo. Ele pode até ainda ter o germe latente daquela possibilidade nele, mas ele já não consegue movimentar aquilo, por ter usado de maneira indevida. Por isso que o caminho que a gente se propõe a fazer, ele precisa estar na verdade, no início, no meio e no fim. Porque, na verdade, é que a gente tem condições de, fazendo este discernimento, que parte da nossa intimidade com Jesus, que é para quem a gente olha. Porque aquilo que nós realizamos, tudo é passível de mudar. Então, se eu tenho um cargo no centro espírita, em que eu coordeno a reunião mediúnica, ou se eu faço a arrecadação de itens alimentícios para a distribuição de uma cesta básica, ou se eu sou alguém que vou no centro espírita e faço ali uma pregação algumas vezes no mês, tudo isso é transitório. O que realmente fica é eu estar atendendo ao que Jesus está pedindo de mim, seja na circunstância que for, da forma que for e no momento que for, porque se Ele está pedindo, eu estarei pronta para ouvir e cumprir. Por isso que a nossa perspectiva não é a questão de ter esse ou aquele dom, ou de ter esse ou aquele trabalho, ou de estar tendo esse ou aquele resultado, não. A nossa perspectiva é a aprovação do Cristo e estar seguindo o que Ele está pedindo de nós. Inclusive, porque isso nos dá uma prontidão para modificarmos aquilo que seja necessário no momento que for. Porque, caso contrário, gente, acontece, às vezes, um indivíduo, ele está há 30 anos na direção de um centro espírita. A hora que é feito uma votação para fazer um rodízio ali e outra pessoa assumir, ele desequilibra. Porque ele tirou o olhar de Jesus e pôs o olhar no cargo que ele tinha. Quando o indivíduo, ele às vezes está fazendo um determinado trabalho na rede social, com vídeo, live, e ele acaba que põe uma meta de um determinado alcance daquilo que ele faz, e aquilo fica abaixo, isso pode desarmonizá-lo, porque ele tirou o olhar de Jesus e pôs numa meta humana. Por isso que, seja em que circunstância for, quando a gente tira o olhar do Cristo, a gente desequilibra. E o trabalho que nós fazemos, a gente joga semente, mas essa germinação, o crescimento dessa plântula, a produção de fruto pertence a Deus. É Jesus que está à frente desse processo. E é Ele que exponencia nossos esforços. Então, o resultado não nos pertence. Então, se eu fico presa a um resultado de algo que eu estou fazendo, ou se eu fico presa àquele local de trabalho que eu assumi enquanto aquele posto, se eu fico presa à representatividade enquanto aquele local que foi passado de pai para filho, então eu que tenho que continuar. E não deixo acontecer um rodízio, entrada de novas pessoas naquela gestão, acaba que eu já tirei há muito tempo o olhar de Jesus e já desviei para outras coisas, e aí rui, porque aí é aquela casa na areia que desmorona qualquer ventinho e que grande é a sua ruína. Por isso que, para nós, o importante é estar sendo fiel a Jesus. E esse foco naquilo que nós estamos sendo chamados a assumir e realizar. E a partir dessa questão é que é possível, naquilo que eu movimento, eu conseguir fazer a produção de fruto enquanto algo que eu estou colocando a serviço do bem.
porque promana de Jesus. E a gente tem inclusive aqui a questão da figueira seca, que é aquela figueira que não movimentou os seus recursos para algo elevado. E a gente tem, inclusive, assim, inúmeros exemplos de, às vezes, aquele trabalhador que ele começa bem, mas aí começa a cobrar pelo serviço que ele está fazendo na mediunidade. Às vezes acontece do indivíduo ele querer ficar tirando fotos da quentinha que ele está distribuindo para poder postar nas redes. E acaba que são movimentos que vão denegrindo nossas melhores intenções, porque, inclusive, vão trazer, seja um interesse pessoal ou um focamento em resultado. E, nesse sentido, isso acaba que nos infiltra, contamina e apodrece moralmente. E todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso que vai ser trago de forma insistente por Kardec, depois a gente vai ter isso também, tanto na psicografia do Chico, como em outras obras espíritas, e a gente tem a partir do Evangelho mesmo ali com João, esse chamado importante, esse alerta primacial de precisarmos discernir os espíritos, provar se eles vêm de Deus e se aquilo que eles estão nos propondo e nos falando, de fato passa pelos crivos da utilidade, da bondade, do fruto bom, da verdade. E, inclusive, essa moça que ela houverem comentado essa questão do teste, porque ela queria passar ali para alguns alunos que ela ia ter contato naquela semana, e como já tinha sido colocado num grupo um teste, eu acabei colocando ele nos outros nos quais eu estava, para que se depois ela pudesse pegar esse ou um outro, porque tem outros ali na plataforma, para estar fazendo essa reflexão com aqueles adolescentes. E por isso que até mesmo uma questão que a gente pega para refletir acerca de um tópico, se eu estou olhando isso pela ótica do espiritualismo, muda a maneira como eu trato isso. Porque se alguém vai fazer um teste de personalidade vocacional com alguns adolescentes sob a ótica materialista, ela vai fazer aquele momento onde aqueles adolescentes vão se sentir emulados a escolher algo que dê mais dinheiro, que dê uma colocação social melhor. Agora, se for sob uma ótica espiritualista, aquele teste ali vocacional de autoconhecimento vai ser feito com base nas minhas habilidades, naquilo que eu tenho mais facilidade, em onde eu posso servir melhor, movimentando o que trago na direção do meu entorno. Então muda a ótica, porque é oposto. Espiritualismo é oposto ao materialismo. E seja no que nós estivermos fazendo, o enfoque muda quando você tem a visão espiritualista. Inclusive porque a gente acaba que prioriza a reforma moral, porque conteúdo pelo conteúdo, um adolescente ele encontra numa inteligência artificial. Seja o que for que a gente coloca ali, tem bibliografia, citações de um dado conteúdo, inclusive inverdades, que precisam ser filtradas, imiscuídas ali. Então, a gente tem que ter um crivo da mesma forma, não é porque a inteligência artificial que é verdadeiro, ou que vai nos servir, a gente tem que filtrar e ter análise crítica da mesma forma, porque da mesma forma que a gente tem que discernir os espíritos e passar pelos crivos, a gente tem que discernir os escritos que a gente pesquisa. Porque mesmo sob uma capa de inteligência artificial, são espíritos encarnados e desencarnados que trouxeram aquele conhecimento ali à ganga, a flux, e que a inteligência artificial usa para trazer aquela resposta. Então a gente tem que discernir da mesma forma.
E nesse sentido, quando nós falamos, por exemplo, de um dado assunto, se eu coloco ali, vai ter muitas respostas sobre aquilo. Inclusive, quando a gente pega uma plataforma de inteligência artificial, como o Copilot, ele traz ali duas opções de resposta. Tem uma resposta básica, que é imediata, queima-roupa, você põe ali uma pesquisa, ele já te retorna. E tem uma pesquisa mais elaborada, mais detalhada, que gasta ali uns 30 segundos, que ele fica processando para nos devolver aquela resposta. Então, para qualquer assunto, a inteligência artificial acaba nos devolvendo alguma coisa. Agora, reforma moral é construção porta dentro da alma. E seja nos ambientes que a gente tiver de instruir, educar, a gente precisa ter por base a reforma moral. Porque é essa reforma que nos faz valorizar o espiritualismo, internalizar esperança, fé, caridade, e que nos permite fazer a distribuição daquilo que assistimos, ouvimos, lemos, tendo passado por crivos, de forma que a gente tire aquilo que seja mentiroso, que a gente espere, se a gente estiver na dúvida, para repassar aquilo, e que se tiver uma mentira imiscuída em algumas verdades, que a gente refute, deixe num canto, até que a gente possa identificar onde está a mentira ali, para ficar só com as verdades. Nesse sentido, inclusive, quando o Kardec ele vai trazer que antes o excesso de circunspecção do que a imprevidência, da questão da proporcionalidade e da relatividade e da questão do bom senso e da razoabilidade, que precisa permear o nosso esforço. Porque se a gente tiver, por exemplo, 10 verdades, agora, se eu estou na dúvida se uma situação dentro dessa verdade seja mentirosa, então eu aguardo. Agora, se a gente tem, por exemplo, 10 mentiras e eu tenho uma situação ali dentro que pode ser verdadeira, eu posso refutar e afastar aquilo, porque a verdade que está ali no meio, ela vai se impor. Porque a verdade, ela vale pela verdade. Então, ela tem força suficiente para se impor. Já a mentira, se eu aceito no meio de verdades, ela infiltra, ela apodrece meu processo. Porque a ação dos espíritos mitificadores é enganar e mentir. Inclusive com a inversão das ideias materialistas, enquanto dizer que no materialismo está a nossa felicidade, ao passo que é no espiritualismo que nós encontramos esse caminho, que é uma porta estreita, não é fácil, até porque se fosse fácil, todo mundo conseguia, e nós temos tantas situações de queda, e inclusive se a gente perceber o nosso movimento, a vigilância que a gente tem que ter, falando da minha pessoa, enquanto vigiar e orar, para a gente não cair em tentação, em obsessão, até porque nós estamos envolvidos nessa vibração, e considerando o esforço que nós temos que fazer, a gente sabe que é difícil. E que por isso Jesus já nos alertava: no mundo vocês terão aflições, coragem, intrepidez, eu venci o mundo. E Jesus também vai trazer bem-aventurados os aflitos, os que choram, os que têm sede e fome de justiça, os que são perseguidos por causa do reino de Deus. Porque Jesus sabe que as aflições do caminho espiritualista é que vão nos levar à verdadeira felicidade. Por isso ele diz: bem-aventurados. Em sendo assim, se nós considerarmos os seguidores de Jesus no mundo, é um espetáculo de
aflição para as comuns almas, mas que é o caminho estreitoso, difícil, que leva à elevação, à vitória sobre nós mesmos. Agora, o espiritualismo, ele vai dizer que o caminho que leva a essa felicidade são as ideias da terra, transitórias, efêmeras. Nesse sentido, nós somos convocados aí a fazer essa andamento em que estaremos de posse aí das bem-aventuranças, sabendo se nós estamos edificando para a eternidade. Então a gente tem tanta questão dos bem-aventurados os mansos, porque eles iriam possuir a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm sede de justiça e fome dela, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que choram, porque eles receberão consolação. Bem-aventurados os puros de coração, porque poderão ver a Deus. Bem-aventurados os que promovem paz, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia, a compaixão, a clemência. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição, os ultrajes, por amor da justiça, porque deles é o reino celeste. Então Jesus ele remata dizendo que bem-aventurados nós seremos quando por causa dele nos perseguirem, nos insultarem, caluniarem e mentindo disserem o mal a nosso respeito. Inclusive aqui fala da mentira novamente, porque o materialismo ele é mentiroso, e porque ele é mentiroso, ele traz mentiras, que se eu não tomo cuidado, elas vão infiltrar, sob a capa de verdades. E aí Jesus diz para a gente exultar e alegrar, porque a nossa recompensa no céu será grande. Por isso que nós teremos aí essa proposta em que, à medida que nós avançamos nela, nós poderemos ir fazendo esse galgue pela verdade. Então a gente vai diminuir no risco da gente ser ludibriado, enganado. A gente vai errando menos, acertando mais. E também a gente vai conseguindo detectar mais rápido as nossas vulnerabilidades. Então a gente vai conseguindo já se antecipar mais rápido um pouco, para que não se instale uma falha, uma queda, porque a gente vai conseguindo fazer essa correção de rota. Porque no espiritualismo, que nos traz a rota da verdade, a gente consegue, pelos crios que a gente passa, da bondade, da utilidade, a gente vai conseguindo fazer aí esse redirecionamento da nossa rota. Então a gente vai se fortalecendo. Porque quando a gente deixa o materialismo tomar conta de nós, a gente entra numa mentira, onde a gente acaba que não conseguimos ver a nossa verdade, não conseguimos perceber aquilo que a gente tem que ter mais cuidado em nós, reforçar a vigilância, muito menos nos proteger de ambientes e situações perigosos para nós.
e muito menos conseguimos fazer a opção por aquilo que vai nos fortalecer. E, inclusive, quando a gente pega, por exemplo, a situação da crise que nós vivemos climática, em que é uma emergência que está acontecendo no orbe, a gente tem aí o impacto disso sobre as humanitárias crises que acontecem no mundo. E nesse sentido estão sendo desenvolvidas estratégias para conviver com esses efeitos e enfrentar eles, criando desafios novos para atuação. Então, até alguns anos atrás, a gente tinha associação da emergência climática com tempestade de inundação, que destrói moradia e infraestrutura, meios subsistenciais. Isso tem aumentado, mas há outras implicações menos óbvias que afetam a vida e a saúde dos indivíduos. Porque a crise climática ela é uma crise de saúde. Quando a gente começa, por exemplo, com a questão da nossa saúde moral. Porque o planeta ele sofre com as nossas ações. E nesse sentido, a gente cria uma série de desatrelos no funcionamento climático do orbe, de estações, de acontecimentos geológicos que se fazem sentir. Então a gente tem, por exemplo, aí o calor extremo, a mudança no regime de temperatura e chuva, que facilita a propagação de vetor de doença, como temos aí os mosquitos que são transmissores de vírus que causam doenças, dentre outros, porque eles passam a viver onde eles não estavam presentes. Também passa a ser mais frequente inundação seca, que gera desnutrição por afetar a agricultura, disputa por território, movimento migratório e desencadeamento de armados conflitos. E a necessidade de fazer adaptação a essas mudanças tem impacto na mental saúde. Por isso que os desafios são grandes, mas à medida que a gente vai espiritualizando, a gente vai conseguindo atender os interesses de quem está em maior vulnerabilidade, proteger os mais fracos, aqueles que são mais afetados por alterações climáticas e que têm mecanismos piores para lidar com seus efeitos. E nesse sentido a gente vai passar a ouvir melhor as vozes dos que enfrentam esses problemas. Então a gente tem, por exemplo, no Sahel, na África, aumento de problemas de saúde como desnutrição, em um cenário de incremento de temperatura, desertificação e escassez de chuva. Em Kiribati, que é um arquipélago no Pacífico, a gente tem o deslocamento da população e inviabilização da agricultura pela subida do nível do mar, que tem a ver com o aquecimento global, mudando os alimentares aptos e aumentando a incidência de crônicas doenças, como pressão alta, diabetes e obesidade. E por isso que, quando nós temos essa premissa da saúde mental que passa pela saúde espiritual, que é a nossa espiritualização, a gente vai podendo fazer o enfoque de que vamos para o lado daqueles que estão em situação de emergência, pautando nos principais fóruns globais a saúde. E aqui, inclusive, vai ser trago a questão da atuação junto a indígenas na Amazônia e outros populaços que acabam, que são os mais afetados, porque aquele indivíduo que opta por queimar combustível fóssil para ter mais lucro, ele não é afetado diretamente pelo aquecimento global. E geralmente, quando a gente fala do materialismo, é aquela ideia em que eu me enriqueço à custa do adoecimento de outro. Onde eu opto por uma determinada atividade,
aquela atividade positivamente vai acarretar situações emergenciais de vulnerabilidade em diversos populaços, mas eu opto mesmo assim porque aquilo vai me trazer lucro. Aquilo vai atender ao interesse de expansão do meu negócio. Inclusive, considerando a questão de pessoas que vêm a desencarnar devido a esse estado de coisa. Até mesmo aqui a questão dos desvios de verbas, dos fechamentos de fronteiras, dos sectarismos, que vai trazer aí a urgência de nós pautarmos os nossos crivos a partir do que Jesus nos traz. Porque isso vai impactar na ordem global, na forma como eu lido com uma planta, com uma água, com o uso de um recurso, visto que até se a gente for falar a respeito de energia, a gente tem opções que são renováveis, que não geram impactação para populaços, como a gente tem aí em abundância, seja o vento, o sol, que são energias limpas e que poderiam aí ser canalizadas para amplificar a produção energética, atendendo a demanda mundial. Por isso que até as nossas opções, pelas formas como nós vamos usar um determinado recurso, muda. A escolha da forma que aquilo vai ser feito, da maneira e da distribuição disso. Porque então a gente, a partir dessa percepção da utilidade, a gente vai pensar no que vai levar consolo e que pode ser distribuído com mais facilidade. E por isso que, enquanto uma organização humanitária que procura fazer essa entrega de uma água, de um arroz, de uma instrução para plantio, de um penso para curativar uma chaga, nós estamos falando de movimentos que estão se intensificando, porque nós estamos aí no mundo de regeneração, em franca transição planetária, em que as consciências estão despertando. E acaba que esses movimentos levam a ciclones de voluntariedade e de gratuidade, que vão nos dizendo que nós estamos, sim, divisando o caminho que Jesus nos pede para seguir e que, a partir da instrução, da vigilância, da oração, a gente vai podendo, então, fazer essa ensementação.